E aí, vamos responder mais perguntas, falar coisas sérias e coisas não tão sérias assim? Então, beleza, vamos lá, né? Mas antes de mais nada, meu nome é Bruno e aqui eu respondo perguntas da maioria das pessoas dentro da minha opinião, tá joia? Então, algumas coisas eu falo com embasamento científico, outras coisas são apenas as coisas que eu acho. Então, fique bem entendido isso daí. Vamos lá. Perguntas de hoje foram muito legais. Selecionei aqui 3 perguntinhas para a gente fazer. E a primeira eu achei muito legal, que foi assim: por que que o mundo se tornou tão polarizado? Caramba, em ano de eleição essa pergunta foi boa, hein? Vamos lá. Polarização. Por que que as pessoas polarizaram tanto? A primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas, elas não polarizaram. Nós fomos induzidos a nos polarizar. Por quê? Porque isso dá voto, né? Você tem que entender que o ser humano, ele funciona de determinadas formas. A psicologia explica muita coisa sobre o ser humano. E entre elas está um mecanismozinho que é a dificuldade de admitir que está errado. Quando você tem total certeza, você defende uma coisa, você fala, não, é isso daqui, e depois você percebe que você estava errado, você tem muita dificuldade de admitir que aquilo ali estava errado, que você estava defendendo uma coisa errada, então você começa a meio que não mais acreditar naquilo, mas você defende porque você não quer parecer tolo, imbecil nos olhos das outras pessoas. Então o que acontece? Foi feito um trabalho, não só no Brasil, tá, gente? Isso daqui no mundo inteiro. Foi feito um trabalho minucioso pelos cientistas políticos, pelos candidatos, pelas pessoas que estavam ali encabeçando o marketing político, não para parecer certo, mas para fazer o outro parecer errado. Isso daí se chama a falácia do espantalho, a falácia do inimigo. Você cria um inimigo para compor uma narrativa de nós contra eles. E, além disso, você distribui certos discursos que fazem com que certas pessoas se identifiquem com aquele discurso. Então, você tem que pensar dessa forma, porque isso daqui está errado. E daí você concorda e junto, embutido nisso daí, tem aquele discurso de, olha, e quem está promovendo tudo isso daqui são eles. E pronto, você tem uma pessoa doutrinada, uma pessoa que está agora ali, olhando para as ideias daquele político como se ele estivesse falando a verdade absoluta. E muitas vezes não é bem assim, né, gente? A gente sabe que o problema do mundo não é direita e esquerda, não é o que cada ideologia pensa. Porque se você olhar para cada ideologia dentro da visão das pessoas que acreditam realmente nessa ideologia, você vai ver que cada um dos lados só está pensando no melhor, né? Encontrar o melhor caminho para o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento humano dentro dessas visões. Então, se você for olhar para o lado da esquerda, promover uma maior igualdade, promover uma maior conversação entre as pessoas, enquanto se você for olhar para o lado, por exemplo, a direita, no caso tem a direita liberal e a direita conservadora. A direita liberal vamos ter mais liberdade, vamos deixar as pessoas desenvolverem, a iniciativa privada se desenvolver, enquanto o lado do conservadorismo fala, não, precisamos manter certos valores, colocar valores muito bem estabelecidos, regras e moral bem estabelecida para que a sociedade ande de uma forma mais coesa. E se você parar para pensar, todas essas ideologias estão... E assim, gente, desculpa se eu falei qualquer bobeira aqui, tá? Porque eu estou tentando resumir muito para o vídeo não ficar longo. Mas se você parar para pensar em qualquer uma dessas ideologias, elas estão focadas no quê? No que elas acreditam que será o melhor para a espécie humana, para nós como sociedade. E quando você cria um espantalho para colocar culpa, quando você cria esse inimigo comum, você faz com que as pessoas enxerguem o outro não como um portador de uma ideia que para ele faz sentido, mas como um inimigo.
E por isso que o mundo se tornou tão polarizado, porque nos últimos tempos, essa ideia de que o outro é um inimigo, de que o outro quer fazer mal, está ficando cada vez mais evidente. Vídeos de um lado humilhando o outro, pegam pessoas menos informadas e ficam ali humilhando na rua e tal, ou pegam discursos aleatórios de pessoas mais radicais e colocam, tá vendo? Esse daqui é o representante dessa linha política. E com tudo isso, não tem para onde correr, né? As pessoas estão parando de falar com parentes, amigos, deixando de ter amizades, só porque a outra pessoa acredita numa visão política diferente da dele, tá? Isso, eu ia falar que tá tudo bem, né? Mas infelizmente não tá tudo bem. É uma triste realidade dos tempos modernos e que eu acho que tende a ficar cada vez pior. Mas tomara que o ser humano acorde. É o que eu espero sinceramente. Eu quero que se lasque um lado ou outro, né? Eu não tô nem aí para o que um lado ou outro acredita. Eu estou mais interessado no que eu acredito. E espero que você também esteja. Mas nem todo mundo pensa desse jeito, né? Agora, vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. E, cara, esse vídeo aqui eu vou responder só 2 perguntas, porque essa segunda pergunta também essa pergunta aqui é difícil de responder. Mas antes de responder ela, se aproveitando, se já está gostando, já deixa o seu like, se inscreve no canal, faz tudo isso aí que ajuda bastante, tá? Mas vamos lá. Cara, Bruno, o que é ser homem de verdade? Pergunta difícil. Por quê? Porque nós temos principalmente aqui, né, do lado ocidental do planeta, nos últimos tempos nós temos visto uma desvirtuação da imagem do homem, né? Nós temos visto muitos debates sobre o que é ser homem de verdade, o que é ser um homem escroto, tóxico, o que é ser um homem isso, o que o homem tem que fazer, o que o homem não tem que fazer. Muito motivado. Eu escolhi as 2 perguntas aqui para fazer esse vídeo, principalmente porque elas conversam muito. Tem muito a ver com o mundo polarizado da conversa anterior, né? É aquilo, quando as coisas radicalizam demais, discursos que antes não eram dado atenção começam a ganhar relevância demais. Então, muitos discursos radicais têm sido ouvidos por pessoas que estão despreparadas para ouvir aquilo, que são o quê? Adolescentes e crianças. Porque muitos desses discursos radicais são principalmente direcionados para crianças e adolescentes que não têm ainda a capacidade de avaliar e entender se aquilo ali faz bem ou não para elas. Então, você tem de ambos os lados discursos que falam: homem tem que ser assim, homem não pode ser assim, homem tem que fazer isso, homem não pode fazer aquilo. E a criança fica no meio sem saber para onde ir, sem saber o que acreditar, sem saber no como estruturar a sua vida e a sua masculinidade. Mas agora, para mim, Bruno, né, ser homem de verdade é estar em concordância com o meu lado masculino. O que isso significa? Significa que eu preciso olhar para mim como homem, como indivíduo, como organismo e entender se as coisas que eu estou escolhendo para mim são coerentes com a minha masculinidade. Então, se eu sou um homem heterossexual, eu escolho as coisas que me levam na direção da minha heterossexualidade. Se eu, como homem heterossexual, decido que é minha função biológica prover proteção para minha família, eu, Bruno, ando na direção de proteger a minha família. Se eu acredito que eu posso liderar a minha família, eu vou liderar a minha família. Mas como eu falei, sem exageros, sem radicalismo, simplesmente exercendo a minha masculinidade da maneira que eu acho que seja correta. Mas muitas pessoas vão olhar para mim e falar assim: tá errado, isso é machismo, isso é não sei o que lá. E, gente, tá tudo bem discordarem, né? O problema é impor a sua verdade em cima do outro. Eu, Bruno, tá? Acredito que ser homem é você proteger a sua família, é você prover para sua família. Claro que eu não vou prover sozinho, minha esposa me ajuda. Claro que eu não vou ignorar os conselhos e decisões da minha esposa, mas eu entendo que é meu papel também tomar decisões e fazer essas decisões serem válidas dentro da minha casa.
é também correr atrás dos meus ideais, do meu propósito, fazer aquilo que eu considero certo para mim. Então, essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, na verdade, né? Ela é bem complicada, porque ela exige um exercício mental bem complexo, né? É uma pergunta bem complicada, né? Porque se eu for falar simplesmente em termos da biologia, eu falaria que ser homem é procurar uma fêmea, me multiplicar e caçar comida. Mas não é bem assim hoje. Ela ganhou um contexto muito mais multicamadas, que são bem complexos de ser colocado até num vídeo só. Mas espero que eu tenha respondido de certa forma, né? Para mim, ser homem é você fazer as coisas que um homem tem que fazer. Para mim, é liderar minha família, prover sustento e segurança para minha família e não me deixar influenciar por coisas ou qualquer decisão, seja egoísta ou não, que bote a minha família e a minha integridade e a integridade das pessoas que eu amo e estão em volta de mim em risco. Mas você é livre para discordar e se você discordar, deixa aqui nos comentários, vamos ter um debate legal sobre isso. No mais é isso, gente. Agradeço quem ficou comigo até aqui. Se você quiser mais vídeos como esse, ó, aproveita, já clica aqui no vídeo aqui que vai aparecer para você poder assistir logo na sequência e também deixa suas perguntas aí. No mais é isso, como eu falei, um forte abraço e nos vemos no vídeo aqui do lado. Tchau, tchau.